Você não pode trabalhar. Você nem consegue usar um computador. Pois é, essa frase foi direcionada a mim, num local onde eu fiz estágio há alguns anos atrás. Hoje eu vou te contar essa história toda. Mas antes, quero te pedir para já deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos e me ajudar a fazer esse projeto crescer. A gente precisa falar sobre respeito, inclusão e empatia. Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Eu já tinha gravado esse vídeo inteiro, prontinho para lançar na hora certa, mas ele não tinha ficado bom. Pelo menos não para os meus padrões de cobrança, que são altíssimos. E sem dúvida nenhuma, isso tem muito a ver com a minha deficiência visual. Desde muito pequeno, eu me lembro que eu sempre me cobrei muito. Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. E eu lembro de uma cena em específico, onde eu deveria ter talvez uns 10 ou 11 anos, e aí a gente está falando dos anos 90, onde uma professora de educação artística, né, o que hoje se chama de disciplina de artes, na minha época se chamava educação artística. E essa professora tinha que entregar algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, não me lembro muitos detalhes, mas eu me lembro muito bem de a cena eu estando ao lado da mesa dela, entregando algum trabalho, alguma coisa, e dizendo que não tinha ficado bom, e ela me falou... E aquelas palavras ressoam na minha mente desde então, que ela disse: Juliano, você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa ser perfeito sempre. E infelizmente eu gostaria de não me cobrar tanto, e isso é algo que eu preciso trabalhar em mim mesmo, mas ainda não consegui. Já melhorei um pouquinho, mas ainda não consegui. E quando eu digo que isso tem total relação com a minha deficiência visual, com a minha baixa visão, é porque, como eu já contei lá no primeiro episódio, aliás, no episódio 0, onde tudo começou, e se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá, é bem importante para me conhecer um pouquinho melhor e saber quem eu sou. Eu fui uma criança dos anos 80, adolescente nos anos 90, e naquela época não se falava sobre deficiências. Era um assunto que era totalmente um tabu. A forma como a sociedade tratava esse assunto ou nem tratava esse assunto era algo muito diferente do que felizmente nós temos hoje. A gente sabe de casos de famílias que tinham vergonha de ter um filho com qualquer tipo de deficiência. A gente sabe de casos onde os pais praticamente escondiam os filhos e não falavam sobre o que os filhos tinham. O meu filho ele é diferente, né? Infelizmente, naquela época, era mais ou menos assim que se tratava. Então, como eu não tinha a consciência de que eu tinha uma deficiência visual, eu sempre me comparei com as outras crianças e com os outros adolescentes, com as pessoas ao meu redor. Então, quando eu esbarrava em alguma limitação causada pela baixa visão, eu tentava lidar com aquilo da pior forma possível, que era gerando uma cobrança muito grande para mim mesmo, tentando de alguma forma compensar aquela limitação. E aí, a partir disso, eu criei o hábito interno de me cobrar muito. E como eu disse, até hoje é muito assim. Por isso que eu gravei o vídeo e eu não gostei. E eu disse, não, eu não vou postar. Eu não vou publicar esse vídeo porque não ficou bom. Talvez ele até estaria bom, não sei. Mas não estava para os meus padrões. E aí, desde então, desde da adolescência, desde a infância, eu sempre tive que me esforçar 3, 4, 5 vezes mais do que a maioria das pessoas
para tentar, de alguma forma, compensar as limitações que eu tenho por causa da deficiência. E isso gera uma cobrança incrível, uma cobrança muito, muito ruim. E claro que tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e se cobrar demais é algo muito ruim, mas, por outro lado, eu acho que, pensando agora, talvez essa necessidade de autoafirmação tenha tido também o seu lado bom. Porque foi onde eu comecei a estudar mais, ler mais e pegar gosto por essas coisas, por leituras e por pesquisas e por conhecer coisas novas, justamente para tentar, de alguma forma, não ficar para trás em comparação às outras pessoas. Então, eu acho que em tudo na vida a gente consegue enxergar algo bom e algo ruim. E aí a gente precisa trabalhar para eliminar as coisas ruins e para fortalecer as coisas boas. Então, analisando isso agora, e isso é uma coisa que me veio, inclusive, nesse momento na cabeça, que talvez muito do que eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo tenha a ver também com essa necessidade de querer balancear essa questão da deficiência. Então, nem tudo está perdido. Claro que é necessário trabalhar coisas que não são boas em nós, mas a gente não pode deixar de lado as coisas que nos fazem evoluir. Inclusive os erros. É uma coisa que eu sempre digo, inclusive os meus erros foram muito importantes, porque eu erro todo santo dia, como todo mundo, mas os erros também fazem parte de quem a gente é. Os erros também, de uma forma ou de outra, nos ensinam, mesmo que seja, nossa, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais agir dessa forma, isso que eu fiz está errado, eu preciso me corrigir. Então, vale a pena a gente dar uma analisada nessas coisas e entender que toda a nossa história, cada minuto da nossa história compõe quem nós somos na nossa essência e o quão isso é importante para nós. Bom, e aí no início da vida adulta eu fui para o mercado de trabalho e obviamente que me deparei com mais limitações relacionadas à minha deficiência visual. Como, por exemplo, em 2004, se eu não me engano, onde eu fui trabalhar numa loja. E uma das coisas que eu tive que enfrentar relacionada à dificuldade com a visão é que uma das funções que eu exercia, eu trabalhava no pacote, eu era empacotador de uma loja, e uma das funções eu tinha que ajudar nas entregas daquela loja. Então eu saía com um motorista de caminhão, ele dirigindo, e a gente ia para os endereços dos clientes entregar produtos. Geralmente eram produtos que eram maiores, do tipo tapetes e coisas nesse sentido. E aí eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de encontrar o número da casa estando dentro da cabine do caminhão, né? Estando longe dos muros e dos portões onde ficam a numeração da casa. E aí, calma que a gente vai chegar na questão do estágio, eu não deixei de lado não, vou chegar lá. E aí a gente se depara com a questão de que o mercado de trabalho ele não está preparado, na sua maioria, para lidar com pessoas com deficiência. O mercado de trabalho ele não está... aliás, eu acho que não é questão nem de estar preparado, também de estar preparado, mas muito mais as empresas, muitas vezes, elas não têm vontade de se adaptar para acolher funcionários que tenham algum tipo de deficiência. É claro que toda regra tem exceção, e é claro que tem empresas que se preocupam muito com essa questão, mas infelizmente ainda são exceção. No Brasil, desde 1991, a gente tem uma lei, a Lei 8.213, que obriga empresas que tenham acima de 100 funcionários a ter pelo menos 2% das suas vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência. E a gente precisa de uma lei para isso, porque se não for obrigatório, a grande maioria dos empresários não vão contratar
uma pessoa com deficiência? Porque na grande maioria das vezes uma pessoa com deficiência ela vai requerer algumas adaptações para a acessibilidade, ela vai requerer uma certa compreensão dos seus gestores, das pessoas que trabalham ao redor dela, que a forma dela trabalhar não vai ser igual à forma das outras pessoas. Existe uma diferença. E que isso não tem nada a ver com ter capacidade de trabalho ou não, sabe? Eu tenho a sorte de hoje trabalhar num local onde eu tenho as ferramentas que eu preciso para trabalhar. Felizmente são poucas e simples, eu já comento sobre isso. Mas além disso, eu tenho um gestor que me compreende, me respeita muito, e eu tenho colegas de trabalho que também sempre estão prontos a me ajudar no que for preciso, porque sim, pessoas com deficiência precisam de ajuda em muitos momentos, mesmo que seja difícil. E eu tenho ainda muita dificuldade de pedir ajuda em alguns momentos, mas eu tenho colegas de trabalho que estão dispostos a me ajudar no que eu preciso, e eu tenho colegas de trabalho que são muito compreensivos em entender que eu tenho algumas limitações e que, como eu disse anteriormente, a minha forma de trabalhar talvez não seja exatamente igual à deles. E quando a gente pega empresas de uma forma geral, ainda existe uma regra ou uma certa imposição de que as pessoas sejam parte do maquinário quase, sabe? Que as pessoas sempre trabalhem iguaizinhas, da mesma forma, seguindo aquele mesmo padrão. E aí, quando essas empresas se deparam com uma pessoa com deficiência que precisa de alguma forma de adaptação no seu trabalho, ou que vá desempenhar o seu trabalho de uma forma que não é o comum, que não é o que é o padrão daquele ambiente, em muitos momentos existe uma barreira, existe uma questão muito complexa com relação a isso, e infelizmente nem todas as empresas e principalmente nem todos os gestores entendem isso. A gente sabe que o Brasil enfrenta uma dificuldade para gerar empregos há muito tempo, e se isso já é difícil para pessoas que não possuem nenhuma forma de deficiência, imagina para nós. Inclusive, em 2022, o IBGE publicou uma pesquisa que mostra que o percentual de pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho, seja desempregados ou até mesmo no mercado informal, é muito maior do que pessoas que não têm deficiência. E isso mostra o quanto o mercado de trabalho não está pronto e muitas vezes não tem a vontade de empregar pessoas com deficiência, de dar a oportunidade para pessoas que, na sua maioria, são extremamente capacitadas para desenvolver bem o seu trabalho, mas que, por muito preconceito que ainda existe, essas pessoas não têm oportunidades. E ocorre um outro fato muito grave também, que é quando se dá oportunidade para pessoas com deficiência, muitas vezes as pessoas ao redor não estão preparadas para lidar com aquilo. E aí eu vou te contar aquele caso que eu contei inicialmente do estágio. Primeiramente, eu vou contar o nome do local e o nome das pessoas envolvidas, porque, primeiro, que não é o meu intuito aqui denegrir a imagem de ninguém, eu só estou contando as minhas vivências. O meu objetivo com esse conteúdo é simplesmente mostrar as coisas pelas quais eu, como pessoa com deficiência, passo, e tenho certeza que muitas outras pessoas também, e como é que a gente pode aprender a lidar com isso e tentar mudar essas situações. E outra que, como eu ainda não tenho patrocinador, se eles resolverem me processar, eu não vou ter dinheiro para pagar advogado. Pois bem, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer estágio voluntário num determinado órgão público. As pessoas daquele local sabiam que eu tenho uma deficiência visual. Preciso dizer também que a grande maioria das pessoas que estavam lá sempre me respeitaram muito e compreenderam muito a minha situação.
Mas acontece que no meu caso em específico, em alguns momentos eu tenho um pouco de dificuldade para começar a fazer uma tarefa nova. Por exemplo, principalmente se for usar um sistema operacional diferente que eu nunca utilizei, preciso, sei lá, preencher campos ou digitar alguma coisa, qualquer coisa nesse sentido, eu preciso ali de um tempinho para conseguir me adaptar, para conseguir entender como funciona aquilo. E aí é importantíssimo que a pessoa que estiver me passando aquela tarefa, né, como foi no caso do estágio, que a pessoa tenha um pouco de paciência em explicar e ser bem detalhada, porque não adianta você dizer para uma pessoa com deficiência visual, olha, é só você entra aqui e clica aqui e escolhe essa opção aqui. Eu não sei o que é esse aqui, sabe? Eu não consigo ter essa percepção por causa da deficiência visual. Então, quando eu vou conhecer algo novo ou fazer algo novo, eu preciso que as explicações sejam mais detalhadas. E foi o que não aconteceu nesse caso lá na questão do estágio. Uma determinada pessoa me passou uma tarefa nova num sistema em que eu não conhecia ainda, que eu nunca tinha tido acesso, e foi exatamente assim. Essa pessoa sentou na frente e falou assim, olha, você clica aqui, você escolhe essa opção e você digita esse código e é aqui e é ali e clica e faz e tá bom? Tá bom. E aí eu tenho que assumir a minha responsabilidade também na situação de não ter dito, olha, eu não entendi, eu preciso que você me explique melhor. Né? Eu errei nessa parte. Mas, do alto da minha vontade de fazer as coisas da melhor forma possível, eu me sentei lá no computador para tentar fazer. E aí, obviamente, que eu estava demorando um pouquinho mais do que seria o normal para aquela tarefa. Aquela pessoa chegou atrás e viu que eu estava ali com uma certa dificuldade para encontrar os campos no sistema operacional, na tela, né? E ela disse aquela frase extremamente cruel. Você não pode trabalhar, você nem consegue usar um computador. E naquele momento, se eu tivesse levado um tapa na cara, não teria doído tanto quanto aquelas palavras. Inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes palavras doem muito mais do que golpes físicos. E a minha sorte é que já era 10 para 6 da tarde, mais ou menos, já estava quase terminando o meu expediente e eu falei, a única coisa que eu falei foi, realmente eu acho que eu não vou conseguir mesmo. E me levantei e fui pro banheiro para esperar passar ali aqueles 10 minutinhos que faltavam para eu ir embora. Fiquei extremamente triste, extremamente machucado mesmo, psicologicamente. E aí, quando deu o horário para ir embora, eu me lembro que eu saí pela rua chorando muito e dizendo, eu não sou inútil, eu não sou inútil. Eu dizia isso em voz alta, até imagino que quem passava por perto e via não entendia o que estava acontecendo, mas era aquele sentimento que eu tive no momento, de que eu fui chamado de inútil, de que eu fui considerado como uma pessoa inútil em razão da minha deficiência visual. Eu preciso dizer que eu não sei se aquela pessoa percebeu que agiu de uma forma incorreta, mas depois desse episódio a gente teve um relacionamento muito bacana. Durante o período do estágio em que eu estava ali, a gente manteve um relacionamento, a gente conversava e tal, não teve maiores problemas. Obviamente que isso me marcou, tanto que virou, depois de tantos anos, virou tema para um vídeo. Mas eu acho que isso é importante justamente para a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente só muda situações quando a gente consegue trazê-las à tona, trazê-las à luz para discutir sobre elas. E por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje, para a gente ter essa consciência de que ainda precisa mudar muitas coisas no mercado de trabalho
com relação à acessibilidade, com relação à inclusão de pessoas com deficiência. E, infelizmente, é necessário que tenha essa lei desde 1991 para que empresas contratem pessoas com deficiência, e eu acho que, inclusive, essa lei deveria ser ampliada e deveria ser implementada para empresas menores também, mas enfim, isso é uma outra luta. Mas o que eu vejo muito é que as pessoas não estão dispostas a dar oportunidade para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas empresas, porque elas acham que aquilo vai ser um custo. Elas acham que aquilo vai ser um gasto para a empresa ter que fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de acessibilidade. E, por exemplo, no meu caso, e no caso de muitas pessoas com deficiência visual, por exemplo, não precisa de muito para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir ter um bom desempenho no trabalho. Eu, no meu caso em específico, eu uso uma tela do meu computador, tem uma tela maior do que a tela dos meus colegas de trabalho, e eu aprendi a usar a ferramenta da lupa do Windows, que é algo extremamente simples, que basta você clicar. Inclusive, isso pode ser utilizado por qualquer um, né? Às vezes você tem um pouco mais de dificuldade de leitura, por exemplo, basta clicar na tela do símbolo do Windows no teclado e a tela mais, o botão mais, e vai abrir a lupa, e aí você faz algumas configurações para saber se você quer que a lupa seja na tela toda ou só num trecho, enfim, é uma ferramenta bastante simples de ser utilizada. E, na maioria das vezes, as adaptações que precisam ser feitas nas empresas, nos locais de trabalho, para que pessoas consigam trabalhar, são muito simples. Mas, infelizmente, se tiver, para uma vaga de emprego, tiverem duas pessoas sendo entrevistadas, uma pessoa com deficiência e uma pessoa normal, se aquela pessoa com deficiência tem um desempenho na avaliação de, sei lá, nota 8, por exemplo, e a pessoa que não tem nenhuma forma de deficiência tem ali uma nota 6, 6,5, na grande maioria dos casos, infelizmente, o empregador vai dar, sim, a oportunidade para quem não tem a deficiência. Porque ele acha que colocar uma pessoa com deficiência dentro da empresa vai ser algo muito difícil, vai ser algo que vai dar muito trabalho para ele. E eu garanto que em muitos casos os empresários estão deixando de dar oportunidade para pessoas extremamente capacitadas. Porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes quando a gente tem uma deficiência, a gente busca comparar, não comparar, mas a gente busca se melhorar muito mais para tentar compensar isso. Então, as pessoas precisam entender isso, que dar oportunidade para uma pessoa com deficiência, seja a deficiência que for, para trabalhar é um grande investimento, na verdade, e que na maioria dos casos essa pessoa vai render muito mais do que o esperado. E o grande aprendizado que eu gostaria que ficasse dessa história que eu trouxe, que é sim uma história que é muito dolorosa para mim, ter passado por aquilo, ter passado por outras coisas que às vezes a gente passa no dia a dia, é doloroso, mas quando eu trago uma história assim, compartilho com todo mundo, através desses vídeos, através da criação de conteúdo, é justamente para a gente ter a consciência de que se você trabalha ou convive de alguma forma com pessoas com deficiência, que você tenha a conscientização de que os padrões muitas vezes não vão poder ser seguidos, os padrões não vão poder ser cobrados, e que ter empatia e ter respeito pela forma como a outra pessoa vive, como a outra pessoa aprendeu a lidar com as suas dificuldades, com as suas limitações, é extremamente importante, e isso é humano, isso é ser realmente
humano com as pessoas, é ser respeitoso. E quando a gente passa a ser respeitoso com o próximo, consequentemente a gente passa a construir uma sociedade melhor. E eu tenho certeza que eu, você e todo mundo, o que a gente quer é um mundo melhor. Então a gente precisa trabalhar firmemente para isso, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de lidar com as pessoas e, acima de tudo, entender as diferenças do próximo. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.